Saiu agora uma pesquisa do Instituto GERP, ou GERP, chamem do que quiser, e a aprovação do governo Lula continua numa tendência forte e queda, né? Nesse caso, a aprovação dele está na casa dos 38% e a reprovação ultrapassou os 50%. O que eu sei, né? Ontem eu falei, eu queria colocar o Kim aqui na live, porque eu queria que o Kim a gente fizesse uma proposta, tinha uma ideia de uma proposta ali, mas infelizmente ele não podia falar, ele estava ocupado. Mas eu conversei com ele depois, né? E a gente começou a conversar, inclusive fofocas e bastidores ali dentro do Congresso Nacional. E o que o Kim tá sentindo, que eu acho que é uns elementos que a gente pode trazer. Veja, o Lula, vocês param pra pensar que o Lula chegou ao poder sem precisar do PT. Vocês entendem isso aqui, né? Acho que tá todo mundo entendendo. E esses deputados federais, essa bancada de deputados velhos que o PT tem, e a bancada do PT é uma bancada envelhecida, cansada, desgastada pelo tempo, ela deve tudo à soltura do Lula e o fato de que o Lula concorreu a presidente, fazendo que o voto de legenda aumentasse e que os próprios mandatários, ou melhor, os candidatos a deputado federal do PT, tivessem eles próprios uma razão, né? Eles estavam enfrentando fascismo com o Lula, certo? Se o Lula não fosse candidato a presidente, ou melhor, se ele fosse um candidato a presidente fraco, ou melhor, se fosse outro candidato a presidente, eu não acho que o PT faria mais do que 40 e poucos deputados federais, tá? Eu volto a colocar para vocês, o PT está velho e vem perdendo sentido. Então, existe uma espécie de balanço de poder que precisa ser tratado aqui, que é o balanço entre a bancada do PT, e vamos colocar partido PT em geral, e Lula. Lula é um grupo político só dentro do PT, ele é um bloco, tá? É um bloco que envolve a Janja, que envolve os advogados que participaram da prisão dele, até seguranças, ele criou um turmo em torno. O próprio Reinaldo Azevedo, que é um exemplo que a gente pode trazer, é um cara que se tornou parte do grupo lulista, não necessariamente petista. São pessoas que lulam. Eles lulam, estão lá lulando com o senhor Lula. E esse grupo, ele ficou com uma proeminência grande no bloco que chama PT, Esquerda Brasileira. O Lula, a turma do Lula, portanto, chega ao poder ali com a Janja, começa a ter aquele desgaste com a turma do PT, então você pega petistas históricos como o próprio Genuíno, você vai pegar o José Dirceu, esses caras, né? Esses caras são outra turma, outra geração. Falando especificamente do Zé Dirceu, que é o mais vocal nisso, e ele usa a Mônica Bergamo pra tanto, eles estão bem putos com o jangismo. E eles sabem que o partido perdeu sentido. Historicamente o PT hoje é uma marca morta, é uma marca cansada. E aí vocês vão entender o que eu quero chegar, tá? O balanço de poder entre eles estava muito desequilibrado pró-Lula. Mas hoje, com o Lula queimado como está, esse balanço se equilibra. E não é porque os petistas ganharam força, senhor Rafael Almeida Riso, não é. As eleições municipais foram um horror pro PT. É porque o Lula ficou menor. Com o Lula menor, com a Janja saindo chamuscadíssima, a Janja saiu muito queimada dessa história, ele vai ter que abraçar o PT. E o PT começa a falar, mas ô Lula, ó só, não é que você tá aí... Então, eles estão sendo obrigados, em desgraça, a ter que fazer o acordo. E por que esse acordo que está rolando e essas pressões que a bancada está fazendo são bons para o Brasil? Porque a bancada não é muito mais sensata do que a Janja. O petismo não é muito mais sensato do que eles. Você tem alas internas dentro do PT que são alas, por exemplo, meramente fisiológicas. São alas que querem, sei lá, surfar usando emenda. E vocês sabem que a galera gosta de fazer com emenda. Vocês sabem. Tem uma galera que só quer isso. Tem outras pessoas que só querem empurrar com a barriga até o mandato terminar. Tem outras pessoas que querem fazer algum tipo de populismo fiscal aqui pra ver se o governo embala alguma coisa e não vai dar certo. Tem algumas pessoas até que, mas é o seguinte, se tá mal, vamos ter que superar o lulismo. Gente, taca a Glaze de candidata. Tem gente que defende Glaze candidata. Tem gente que acredita, por exemplo, que o Lindbergh Farias vai fazer vídeos resposta. Não dá, isso não dá. Você que tá assistindo aí, entenda, não é caminho. Então, o enfraquecimento do PT, do Lula, representa um fortalecimento na balança de poder Lula e PT do partido. E isso é uma boa notícia para todos nós.
Chegou a hora da gente pressionar pelo impeachment do Lula. O aumento de impostos, o aumento dos gastos, o luxo, tudo com dinheiro público e também os escândalos de corrupção, não dá mais para aguentar e achar que a gente vai conseguir sobreviver sob esse governo. Agora, para derrubar um governo, a gente precisa de apoio popular. A gente precisa que as pessoas se mobilizem e estejam ativas, esperançosas e acreditando que a própria ação vai dar o resultado final. Eu já passei intensamente por um processo de impeachment, que foi o impeachment da Dilma, organizando manifestações e assim, várias e várias vezes a opinião pública chegava num ponto de achar que não ia dar em nada. Fizemos uma grande manifestação, 1 milhão de pessoas, eu me lembro, dia 15 de março de 2015, a reação do Congresso foi jogar panos quentes, a reação do governo federal foi dizer que foi uma manifestação generalizada contra a corrupção, não contra o governo, não pelo impeachment, e a imprensa inteira acobertando a verdadeira razão por trás das manifestações, que era o pedido de impeachment. Genericamente, a gente assistia na Globo manifestações contra a corrupção, quando na realidade eram manifestações contra o governo, pelo impeachment da Dilma. Várias e várias vezes eu vi a maior parte das pessoas desanimando, achando que impeachment é uma coisa que se consegue em 1 mês, 2 meses, 3 meses, com 1 milhão de pessoas na rua. Não, é um trabalho desgastante e que exige perseverança. Por isso eu tô fazendo esse vídeo para saber se você tá disposto a comprar essa briga, porque a gente pode organizar manifestações gigantescas e a gente deve organizar manifestações gigantescas, caso contrário, o impeachment nunca vai acontecer. Mas as reações inicialmente do Congresso Nacional, do Supremo, da imprensa, não vão ser as reações que a gente quer. Eu já adianto isso para vocês, tendo a experiência que tive. Nós vamos ter vários baldes de água fria. Quantas e quantas vezes eu não escutei de políticos experientes, de gente da imprensa, do mercado financeiro, de analistas políticos, que o impeachment não daria em nada, que a gente não conseguiria derrubar a Dilma. O impeachment morreu depois que a gente fez uma manifestação de 1 milhão de pessoas e o governo não caiu. O impeachment morreu depois que a gente fez uma segunda manifestação que foi menor do que a primeira. O impeachment morreu quando a gente foi a pé até Brasília e o Aécio articulou para que os senadores não recebessem a nossa caminhada para protocolar o impeachment. O impeachment morreu agora que o Supremo redefiniu o rito do impeachment para dizer que a admissibilidade não é mais só julgada pela Câmara, mas também pelo Senado, o que significa que quando a Câmara vota, o presidente da República não é imediatamente afastado, como aconteceu com o Collor. O impeachment agora morreu porque tem um processo de cassação contra o Cunha e o presidente da Câmara, preocupado se vai ser cassado ou não vai conseguir conduzir um processo de impeachment. O impeachment morreu porque agora foi cassado o Eduardo Cunha, assumiu o Valdir Maranhão, ele revogou. Eu ouvi várias e várias vezes de pessoas que me acompanham, de pessoas que estavam lá, junto comigo, me apoiando. Então, eu já adianto para vocês. Nós, Movimento Brasil Livre, só seremos ponta de lança novamente se nós tivermos o apoio de vocês. Por quê? Não adianta eu apresentar o pedido de impeachment, não adianta a gente convocar manifestação se na hora não der gente. E veja, é pior, é muito pior, é 1000 vezes pior a gente chamar manifestação e a manifestação não ser gigantesca. Presta atenção no que eu tô dizendo. Eu não tô falando que é a manifestação não ser grande. Eu não tô falando da manifestação não ser média. Eu tô falando da manifestação não ser gigantesca. Para derrubar a presidente da República é 1 milhão de pessoas para cima. 1 milhão de pessoas é o piso na Avenida Paulista. O mínimo de pessoas que a gente precisa, não em uma manifestação. 3, 4, 5 manifestações. Repito, é 1000 vezes pior a gente convocar e ela não ser gigantesca do que a gente não convocar.